Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, que final de semana intenso, hein? Tivemos aí a questão do Texas na sexta-feira, tivemos a questão do Estados Unidos tendo suas bases atacadas no Oriente Médio pelo Irã. Então são questões que chamaram muita atenção. A que eu separei para falar hoje com vocês, e essa questão do ataque do Irã, nós vamos tratar em outro vídeo, é justamente sobre a questão do Texas. Por quê? Nós corremos o risco de assistir uma guerra civil nos Estados Unidos. Os ânimos estão alterados lá. O governo do Texas está se recusando a cumprir uma ordem da Suprema Corte dos Estados Unidos. Está se recusando a cumprir uma ordem do governo federal. Claro, eles estão fazendo isso com embasamento em sua Constituição. Eu não sou especialista na Constituição dos Estados Unidos, mas creio que para fazer uma ação desse tipo, ele tem que ter um bom embasamento, além de já ter obtido o apoio de cerca de 26 estados. Então é algo que realmente vai chamar muita atenção no mundo, é um dos assuntos mais falados dos Estados Unidos, mas aqui na grande mídia pouco se fala sobre esse assunto. Afinal, a mídia não está querendo que você saiba o que está acontecendo nos Estados Unidos. Estão escondendo isso, tá? É só você olhar nas grandes redes aí, nas grandes mídias, você vai encontrar muito pouco sobre isso. Então eu separei alguns materiais para mostrar aqui para vocês, para que vocês vejam o que está acontecendo. O próximo vídeo, que sairá amanhã, dia 30, às 9 da manhã, tá? Eu vou tratar desse assunto, da questão aí do ataque que os Estados Unidos sofreu em suas bases no Oriente Médio, tá? Então vejam só, vamos lá. Aqui, ó. 25 governadores republicanos apoiam o Texas em impasse com Biden. Para um resumo, o Texas está tentando impedir a entrada deliberada de imigrantes ilegais. E através da sua fronteira é por onde mais se entra imigrantes ilegais. Eles estão querendo impedir que aconteça isso. Já a administração Biden quer uma política de fronteira livre e quer que eles retirem a cerca que eles colocaram na fronteira. Eu estou fazendo um resumão, tá? Mas a coisa vai um pouquinho além disso aí. Eles querem que retire, entraram na justiça, porque o governador se recusou a retirar. A Suprema Corte, por 6 votos a 5, ela julgou a favor da administração Biden e determinou que se retirasse, se permitisse o acesso das tropas federais para retirar essa cerca de arame farpado. Resultado, o governador do Texas se recusou a cumprir essa ordem e, além de se recusar a cumprir, ele duplicou, colocou mais arame farpado ainda na fronteira. Além disso, colocou as tropas da Guarda Nacional, como você vai ver aqui nas notícias que eu vou mostrar para vocês, lá na fronteira, correndo um risco de ter um confronto entre as tropas federais e as tropas da Guarda Nacional. E, inclusive, estados estão mandando tropas para lá também. Além disso, milícias voluntárias, voluntários estão indo para a fronteira do Texas para defender a fronteira do Texas. Vocês vão ter uma noção dos números absurdos de entrada de imigrantes ilegais. Entre esses imigrantes aí, você encontra muitos criminosos, tá? Traficantes, terroristas. Tudo isso vai no meio, claro. A maior parte, a maioria dessas pessoas são boas pessoas que estão tentando uma vida melhor. Mas, se você deixar aberto para todo mundo, essas pessoas ruins acabam entrando também, tá certo? Tem que ter um controle de quem está entrando ou quem está saindo. Então vamos lá. O governador Greg Abbott travou uma batalha legal com as agências federais sobre suas políticas de imigração. Um grupo de governadores republicanos emitiu uma declaração conjunta expressando solidariedade com o governador do Texas, Greg Abbott, e suas proteções fronteiriças reforçadas, acusando a Casa Branca de deixar o país completamente vulnerável em meio a um fluxo de imigrantes ilegais, tá? Então vejam só, não é só o Texas que está enxergando isso. Boa parte do país, eu diria que mais da metade do país, está enxergando a mesma coisa. Abre aspas aí, ó. Somos solidários com o nosso colega governador Greg Abbott e com o estado do Texas na utilização de todas as ferramentas e estratégias, incluindo cerca de arame farpado, para proteger a fronteira. A carta continuou.
Fazemos isso em parte porque a administração Biden se recusa a fazer cumprir as leis de imigração, já em vigor, e está permitindo ilegalmente a liberdade condicional em massa em toda a América de imigrantes que entraram ilegalmente em nosso país. Abbott está envolvido em uma longa batalha legal com o Departamento de Justiça de Biden sobre os esforços do Texas para conter o fluxo de imigração ilegal para os Estados Unidos. As tensões foram exacerbadas por uma decisão do Supremo no início desta semana que autorizou os agentes federais da Patrulha da Fronteira a remover o arame farpado instalado ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México pelas autoridades do Texas. Abbott respondeu à decisão dizendo que Biden havia recusado-se a fazer cumprir as leis de imigração e até as violou, tá? Então vejam só, esse é o grande impasse. Por quê? Os democratas eles têm interesse que se entre milhares, milhões de imigrantes ilegais. Eles têm em mente o que? Olha, uma hora nós vamos ter maioria no Senado e na Câmara dos Deputados para aprovar a legalização desses milhões de ilegais que estão aqui e sem critério nenhum. Com essa aprovação, óbvio que eles vão conseguir milhões e milhões de votos e conseguiriam se manter no poder indefinidamente. Essa é a grande sacada, essa é a grande jogada que os democratas estão fazendo. Em contrapartida, os estados republicanos estão tentando impedir esse fluxo de imigrantes. Então tá toda essa batalha. E eu estou fazendo um resumão, porque o assunto é muito mais profundo do que vocês imaginam. Por exemplo, o George Soros está investindo milhões e milhões no Texas para tentar tirar o Texas das mãos dos republicanos para os democratas assumirem. Tá? Então você encontra ali uma briga muito grande de diversas linhas políticas do mundo, tá certo? No mês passado, a patrulha fronteiriça relatou 300 mil encontros com migrantes ilegais. Vejam só, 300 mil encontros, tá? Pode ser que nesses encontros não fosse um imigrante ilegal, tivesse centenas deles. Então vocês imaginam quantos milhares de pessoas foram impedidas de entrar ilegalmente nos Estados Unidos, tá? Embora os republicanos da Câmara tenham igualmente acusado Biden de facilitar a invasão, a maioria democrata respondeu que bloquear a entrada de requerentes de asilo seria cruel e desumano. Requerentes de asilo são a minoria, tá? A minoria. Como parte de uma repressão fronteiriça denominada Operação Lone Star, Abbott procurou construir barreiras ao longo da fronteira e deteve cerca de 500 mil imigrantes ilegais. O Texas também transportou de ônibus mais de 97 mil migrantes que as autoridades federais permitiram a entrada no país para jurisdições administradas pelos democratas nas cidades de Nova York, Chicago, Denver, Los Angeles, Filadélfia e Washington, D.C., tá? Então vejam só, há uma grande briga lá. E é claro, você não pode abrir as fronteiras, deixar toda e qualquer pessoa entrar sem um critério, sem uma análise. Você está deixando pessoas desconhecidas entrar no seu país e de repente montar grandes cartéis, crime organizado. Isso eu estou sendo bonzinho. Tem coisas muito piores que podem passar pela fronteira. Pessoas que estejam fugindo, que são criminosos em seus países, estejam fugindo e entrem lá nos Estados Unidos para se esconder, para fugir de uma prisão ou algo do tipo. Então são N situações e não está sendo levado em conta. Eles estão levando em conta que abre e deixa entrar, porque nós temos interesse nessas pessoas, tá? Enquanto isso, ó, Trump elogia o governador do Texas por impedir a remoção de arame na fronteira. Ele está dando todo o apoio para o Texas, inclusive pedindo que os estados enviem policiais e a Guarda Nacional para lá, para o Texas, para ajudar o Texas, tá? Temos mais notícias aqui, eu vou falar só o básico aqui, ó. Biden interrompe a aprovação de exportações, isso aqui é já uma das retaliações que ele está fazendo, ó. Biden interrompe a aprovação de exportações de GNL, que é gás natural liquefeito, tá? Em retaliação
aos desafios do Texas, afirma o comissário de terras, tá bem? Então não sou eu que estou falando, é o comissário de terras do Texas que está dizendo com as palavras dele, olha, isso aí é uma retaliação do governo Biden, tá certo? Então ele pode não confrontar diretamente as tropas do Texas para evitar realmente uma guerra civil, mas ele está fazendo como? Está fazendo retaliações econômicas, tentando piorar a vida do cidadão texano, tá certo? Olha aqui, ó. Aliado de Putin sugere ameaçadoramente que o Texas poderia lançar guerra civil nos Estados Unidos. E não é só ele que está falando isso. Os próprios americanos estão falando. Existe até uma corrente dentro do Texas pedindo que o governador Abbott declare a independência do Texas. Claro, são poucos, mas tudo começa com um pouquinho. Daqui a pouco eles se tornam maioria e aí teremos um grande problema lá nos Estados Unidos, tá bem? E para encerrar aqui, ó, uma das poucas notícias que saiu em rede nacional aí, ó. Fronteira vira epicentro de disputa entre Texas e autoridades federais nos Estados Unidos. E aqui eles vão explicar. Se você quiser, tá lá. Aqui, ó, vou até ler o nome dos estados para você estar apoiando o Texas, ó. Alabama, Alaska, Arkansas, Flórida, Geórgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee, Utah, Virgínia, Virgínia Ocidental e Wyoming. Todos esses estados estão apoiando. Inclusive, dos 10 estados com a população civil mais armada, os 10 estão apoiando o Texas. Então daí você consegue imaginar a proporção do problema que está sendo criado. Então só para que vocês tenham uma noção, e eu não quero me alongar mais porque o assunto é bem profundo, tá? Então a gente vai falando aí conforme for ocorrendo os fatos, nós vamos aprofundando nisso, tá certo? Pessoal, lembrando a vocês que amanhã, dia 30/1, às 9 horas, estará saindo o vídeo falando dessa questão entre Irã e Estados Unidos, tá? Aquela questão ali do Oriente Médio. Então peço a você que fique de olho aí, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.